Irmãos, vamos abrir os nossos cenários no hino 207. Número 207. E vamos dar assim início ao nosso culto de adoração ao Senhor com este hino 207. Maravilhoso, maravilhoso é Jesus para mim, Conselheiro, Príncipe, Deus que não tem fim. Salva-me, guarda-me com seu grande amor. Maravilhoso é Jesus, louvai ao Senhor. Maravilhoso, maravilhoso é Jesus para mim, Conselheiro, Príncipe, Deus que não tem fim. Salva-me, guarda-me com seu grande amor. Maravilhoso é Jesus, louvai ao Senhor. Maravilhoso é Jesus, louvai ao Senhor. Hino 255. 255. Vem, convido-te a cantar ao Senhor. Vem, convido-te a deleitar-te nele. Vem, convido-te a cantar ao Senhor com toda a tua voz, com todo o teu amor. Adorai a Deus, Louvai a Jesus, cantai alegres, exaltai a Deus, homens e mulheres, crianças e anciãos, enfermos e sãos, louvai ao Senhor. Vem, convido-te a cantar ao Senhor. Vem, convido-te a deleitar-te nele. Vem, convido-te a cantar ao Senhor com toda a tua voz, com todo o teu amor. Podem abrir os vossos cenários no hino 277. 277. Diz assim no Salmo 118: a pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. E no número 277. Depois deste hino, eu vou pedir ao nosso irmão Adelino para nos dirigir em oração ao Senhor. Este é o dia que o Senhor nos deu, que o Senhor nos deu. Serei feliz e o adorarei. Este é o dia que o Senhor nos deu. Serei feliz e o adorarei. Este é o dia que o Senhor nos deu. Este é o dia de obedecer. Só em Jesus acharás perdão. Este é o dia de obedecer. Só em Jesus acharás perdão. Este é o dia de obedecer. Este é o dia de encontrar a paz. Não tardes mais, vem ao Salvador. Este é o dia de encontrar
não tardes mais, venha o Salvador. Este é o dia de encontrar a paz. Senhor Deus Todo-Poderoso, nosso Pai do céu, louvado seja o Senhor de eternidade e eternidade. Somente Tu, Senhor, és Deus e único de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Senhor, te damos graças por mais uma semana de vida que nos destes e por esta que hoje começa, Senhor, podemos estar aqui reunidos para Te adorar. E queremos fazê-lo em espírito e em verdade. Que nós possamos concentrar completamente em Ti e possamos, Senhor, realmente agradar-Te em tudo quanto façamos, em tudo quanto dissemos, que tudo seja para a honra e glória do Teu santo e bendito nome. Senhor, nosso Deus, obrigado a todos quantos aqui estamos, a Tua graça, a Tua paz, a Tua bênção seja connosco. E, Senhor, os que vêm a caminho, abençoa-os, trá-los, Senhor, em Tuas divinas mãos, que possam chegar bem e juntos nos possamos alegrar uns com os outros e todos aqui possamos realmente elevar as nossas vozes e chegar até Ti com os nossos cânticos, com as nossas orações, com tudo quanto for dito, com tudo quanto for feito, e que tudo realmente resulte em honra e glória do Teu santo e bendito nome. Dirige-nos com o Teu Santo Espírito, dirige todas as coisas com a Tua presença, e que nós possamos sentir que Cristo está dentro de nós, que Cristo está connosco, e o Teu Santo Espírito vive em nós. Abençoa-nos a todos, abençoa o Teu povo e abençoa a Tua Igreja em toda a face da terra. Que pedimos e agradecemos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. E no 293. 293. Para Ti, ó Senhor, para Ti quero cantar, e a minha alma se alegra quando canto para Ti. Para Ti, ó Senhor, para Ti quero cantar, e a minha alma se alegra quando canto para Ti. Por Teu grande amor, Tu és Rei e Senhor, tenho gozo em minha alma quando canto para Ti. Por Teu grande amor, Tu és Rei e Senhor, tenho gozo em minha alma quando canto para Ti. Sha la 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 la. Rei. Sha la 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 la. Senhor. Sha la 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 la. Jesus. Sha la 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 la. Por Teu grande amor, Tu és Rei e Senhor, tenho gozo em minha alma quando canto para Ti. Por Teu grande amor, Tu és Rei e Senhor, tenho gozo em minha alma quando canto para Ti. Podem preparar os vossos cenários no hino número 3. No entanto, vamos ler uma passagem em Apocalipse 4. Apocalipse 4, a partir do versículo 8, que diz assim: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder,
porque todas as coisas que tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. E no número 3. Santo, 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 Deus omnipotente, cedo de manhã cantaremos teu louvor. Santo, 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 Deus Jeová triuno, és um só Deus, excelso Criador. Santo, 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 todos os reunidos, juntos com os anjos, proclamam teu louvor. Antes de formácio, firmemente a terra, eras e sempre e hás de ser, Senhor. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver tua glória sem tremor. Tu somente és santo, não há nenhum outro, puro e perfeito, excelso benfeitor. Santo, 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 Deus omnipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, és um só Deus, supremo Criador. E no número 12, saudai o nome de Jesus, arcanjos vos prostrai. O Filho do glorioso Deus, com glória coroai. O Filho do glorioso Deus, com glória coroai. Ó escolhida geração do bom e eterno Pai, o grande autor da salvação, com glória coroai. O grande autor da salvação, com glória coroai. Ó perdoados por Jesus, alegres adorai. O Deus de paz, o Deus de luz, com glória coroai. O Deus de paz, o Deus de luz, com glória coroai. Ó raças, tribos e nações, ao Rei divino honrai.
quem quebrou os vigrilhos com glória, coroai. A quem quebrou os vigrilhos com glória, coroai. E no número 98. Número 98. Que segurança sou de Jesus, eu já desfruto, gozo da luz, sou por Jesus, herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Ao seu amor eu me submeti, e extasiado então me senti. Anjos descendo, trazem dos céus ecos da excelsa graça de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador. Esperançoso, vivo na luz, sendo a vontade do meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Vamos preparar para participarmos na Santa Ceia, cantando o hino número 55. Número 55. Há momentos que as palavras não resolvem, e o gesto de Jesus na cruz mostra o seu amor por nós. Há momentos que as palavras não resolvem, e o gesto de Jesus na cruz mostra o seu amor por nós. Foi no Calvário que ele ali sem falar mostrou ao mundo inteiro o que é o amor. Foi no Calvário que ele ali sem falar mostrou ao mundo inteiro o que é o amor. Neste mundo as desilusões são tantas que só nos resta a esperança de que Cristo vai voltar.
Neste mundo, as desilusões são tantas que só nos resta a esperança de que Cristo vai voltar. Foi no Calvário que Ele ali sem falar mostrou ao mundo inteiro o que é o amor. Foi no Calvário que Ele ali sem falar mostrou ao mundo inteiro o que é o amor. Podem sentar. Este é o momento do cristão, é o momento daquele que faz parte do corpo de Cristo, é o momento daquele que reconhece, que reconheceu e que reconhecerá sempre Jesus como o nosso único Salvador, o único Redentor, o único que nos pode levar à eternidade. Este é o momento em que nós nos aproximamos da mesa e memoriamos a morte e a ressurreição de Jesus. Daí que é um momento, podemos dizer, um momento solene, um momento importante, um momento único para o cristão. Porque sem este sacrifício remidor, sem este sacrifício em que Jesus foi pregado naquela cruz e humilhado, deu a sua vida por todos nós. Digamos que Jesus ali podia muito bem ter mandado os seus anjos e tirar daí. Poderia nem sequer ter carregado aquela cruz até à cruz do Calvário. Poderia nem sequer ter sofrido aquelas humilhações, aquela coroa de espinhos, ter sofrido tanto por amor. Por isso, quando nós, no primeiro dia da semana, conforme a palavra do Senhor nos ensina, nos reunimos para louvar ao Senhor, para o adorar, para o glorificar, e para termos este momento, temos que estar bem concentrados no que ele significa para cada um de nós, porque não é de ânimo leve que nós podemos comer do pão ou beber do cálice. É com alegria, é com gozo, porque Jesus morreu, Jesus ressuscitou e Jesus está no nosso meio. Mas é um momento único, porque Jesus é Deus. Jesus, Deus, está aqui. Portanto, Ele é o Santo dos Santos. Ele é o único a quem todos devemos adorar e glorificar. Ele é o único que realmente nos ama de uma maneira incondicional, de uma maneira única que nós não compreendemos. Daí que temos que ser responsável, e a palavra do Senhor nos ensina que cada um coma e beba dignamente, com consciência, com aquilo que realmente estamos a fazer. Vamos pedir ao Senhor que abençoe estes dois símbolos, que nos ajude a meditar bem nestes momentos e que possamos sentir Jesus cá dentro. Jesus no nosso meio, a interceder por nós junto ao Pai. Possamos obedecer-lhe para todo sempre. Vamos orar. Pai Santo, Senhor nosso Deus, nós vimos até Ti em oração, reconhecendo que somos pecadores, reconhecendo que nada merecemos,
reconhecendo o teu amor, a tua misericórdia, o sacrifício de Jesus naquela cruz, reconhecendo que nos amas para todo sempre e sabendo que devemos fazer a tua vontade e não a nossa. Neste momento que nos queremos aproximar da tua mesa, queremos participar da Santa Ceia, queremos memoriar esse momento de dor, de sacrifício, esse momento humilhante que é teres descido ao mundo através de Jesus e dado a tua vida naquela cruz para nos salvar, para tornar possível nós podermos falar contigo, para tornar possível nós podermos ter esta comunhão, para tornar possível nós podermos ter uma esperança de salvação e de vida eterna. Te queremos pedir, Senhor nosso Deus, perdão pelas nossas faltas, pelos nossos pecados. Te pedir que nos dês luz, que nos dês sabedoria, que nos dês discernimento, que nos ajudes a compreender dia a dia o que é ser cristão, o que é fazer parte da tua família, o que é fazer parte do teu reino. E te queremos pedir que abençoes estes dois símbolos, o símbolo do corpo e do sangue de Jesus, que nos ajudes a ser dignos de tomar parte desta ceia, e te pedimos a bênção e te damos graças em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até à morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai.
Vamos recolher as nossas ofertas, vamos cantar o hino número 60, enquanto recolhemos estas ofertas. Número 60. Rocha eterna, foi na cruz, que morreste por Jesus, vem de ti o sangue dão, que me livra todo o mal, traz as bênçãos do perdão, gozo, paz e salvação, nem trabalho, nem penar, pode o pecador salvar, só tu podes, ó Jesus, dar-me vida, paz e luz, peço-te perdão, Senhor, pois confio em teu amor. Eis que vem a morte atrás desta vida tão fugaz, quando ao meu lar subi e teu rosto em glória vi, rocha eterna, que prazer eu terei em ti viver. Obrigado, nosso Deus, por estes momentos. Te agradecemos as ofertas, te pedimos a tua bênção sobre elas, em especial sobre o teu servo, sobre a mensagem desta manhã. Te damos graças, te pedimos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Vou ter que ser um bocadinho curto, face às horas, mas espero, meus irmãos, o seguinte: que busquemos sempre exemplos que o Senhor nos proporciona através do seu livro, desta biblioteca. Vamos ver se eu consigo resumir aquilo que vos trazia para vós. Paulo falava aos nossos irmãos em Coríntios, em 1 Coríntios, no capítulo 6, e o capítulo 10, versículo 6 e versículo 11, dizia: ora, estas coisas se tornaram exemplo para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. E no versículo 11, estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para a advertência nossa, de nós, outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Resumindo, podemos dizer que tudo o que está escrito, tudo o que está nesta biblioteca, neste livro, é o Senhor falando a nós, contando a história daquilo que aconteceu antes e nos alertando daquilo que nos pode acontecer. Se não aprendermos as lições da história, irmãos, corremos o risco de que esta se repita nas nossas vidas. Se nós lermos o Antigo Testamento, e não só, também no Novo, se vimos as histórias de todos aqueles servos, de todos aqueles personagens, vamos ver os seus momentos de glória, de honra e louvor para o Senhor, os seus momentos de tristeza, de desobediência, de pecado, que os levaram a muitas consequências e a pior delas, afastarem-se de Deus. Israel teve muitas oportunidades para aprender. Isso
Quem quiser tomar nota, tome nota. Pode confirmar em Deuteronômio 31:11, Josué 8:35, mesmo em Atos 15:21, Oseias. Nós vemos e lemos palavras como: quando todo Israel vier a comparecer perante o Senhor, teu Deus, num lugar que este escolher, lerás esta lei diante de todo Israel. A lei foi lida diante de todo Israel, mais que uma vez. Em Josué, dizemos, palavra nenhuma houve de tudo o que Moisés ordenara que Josué não lesse para toda a congregação de Israel e para as mulheres e os meninos e os estrangeiros que andavam no meio deles. Uma exortação, um pedido que eu vos peço, para mim e para vós. Apliquemos isto a nós hoje. Tentamos estar despertos para o que isto nos pode ajudar e aproximar mais e mais de Deus. O meu povo está sendo destruído, dizia Oseias 4:6, porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Aplicando a nós hoje, tendo dado o passo de nos entregarmos ao Senhor Jesus, tendo sido ensinado por Deus e continuando a ser todos os dias, bastando para isso meditar na palavra do Senhor, bastando para isso ler a palavra do Senhor, cuidado, irmãos. Jesus disse aos apóstolos, aos discípulos, aos apóstolos, não considerastes, nem compreendeste ou entendestes? Os vossos corações ainda estão endurecidos? Tendo olhos não veem, tendo ouvidos não ouvem, e não se lembram de tudo aquilo que passou no passado, que está escrito na sua palavra. Quem lê, quem tem essa possibilidade de saber ler e ler, também Deus lhe concede a capacidade de entender. Os judeus não aprenderam que através do Evangelho os gentios se tornariam filhos de Deus e igual a eles. Deus disse a Abraão, por meio de ti todos os povos da terra serão abençoados. Gênesis 12:3. A descendência de Abraão era Cristo. Gálatas 3:16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz, e aos descendentes, como se falando de muitos, porém, como de um só, e o seu descendente, que é Cristo. Gálatas 3:16. E Gálatas 3:26 diz, pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Graças a Deus. Mas os judeus acreditavam que, até ao fim do mundo, os gentios que quisessem tornar-se filhos de Deus, teriam primeiro que ser circuncidados para se tornarem judeus. João, o Batista, disse aos judeus, não penseis que podereis dizer a vós mesmos, temos Abraão como nosso pai. Mateus 3:9. E não pensem que por serem judeus serão salvos. Os judeus não aprenderam que Deus deseja não só o serviço exterior, mas também e principalmente o serviço do coração. Provérbios 4:3:1 e 4:23 diz-nos de forma resumida, posso resumir aqui dizendo que o teu coração guarde os meus mandamentos. Guarda o teu coração porque dele procedem as fontes da vida. Por isso que há muitos provérbios, muitos ditos populares e um deles que eu ultimamente fixei foi nós somos senhores daquilo que guardamos, mas somos escravos daquilo que dizemos. Cuidado para que aquilo que nós digamos seja justo e agradável aos olhos dos Senhores, senão sermos escravos do pecado.
Dá-me entendimento e guardarei a tua lei e a cumprirei de todo o meu coração. Dizia o salmista no Salmo 119, 34. Será que Deus queria apenas os sacrifícios de animais e ofertas de cereais e de azeite? Ele queria justiça, misericórdia e humildade. Isso nos fala a palavra do Senhor em Miqueias, capítulo 6, versículo 8. E em Mateus 23, 25. Ai de vós, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas por dentro estáis cheios de ganância e de autoindulgência. Mateus 23, 25, conforme vos disse. Em suma, Deus queria colocar as suas leis nas nossas mentes, neste caso, nas mentes deles, e escrevê-las nos seus corações, como quer hoje. Hebreus 8, 10. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo, tanto eles como nós. Não aprenderam que os seus pecados os separavam de Deus. Isto é muito difícil, nós temos hoje no mundo tantas e tantas coisas. O nosso inimigo, não só aquele que nós sabemos, o nosso inimigo, mas também nós próprios, com a nossa preguiça, deixamos que a nossa carne prevaleça sobre a vontade, aquele desejo que Deus quer que ver em nós. E por isso, muitas das vezes não aprendemos. Os seus pecados separaram-nos do seu Deus. Isaías 59, 2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que os não ouça. Muitas das vezes a gente oramos e o Senhor não nos concede. Muitas vezes a gente deseja que isto aconteça em nossas vidas. Primeiro, se eu for de acordo com o Senhor, acontecerá. Mas se calhar, algo nas nossas vidas, algo que nós fizemos, algo que nós pensamos, algo por onde andamos, não é justo e agradável aos olhos de Deus, e Deus não responde dessa forma à nossa oração. Se calhar responde de uma maneira que não nos agrada, mas que nos pode levar ao caminho que se direciona em direção a Deus. Odeio e detesto as suas festas religiosas e não tenho prazer nas suas assembleias. Mesmo que me ofereçam holocaustos, não os aceitarei, mas que a justiça corra como as águas e a retidão como um ribeiro perene. Amós, capítulo 5, versículo 1, 24. Através desta experiência dolorosa, o rei Saúl teve de aprender que, e ele professa isso, ou pelo menos está escrito na palavra do Senhor, em 1 Samuel 15, 22, que obedecer é melhor do que sacrificar. Porém, Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça à sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura dos carneiros. Mais ainda, não aprenderam que o Messias sofria e morreria. Hoje, ainda hoje, nós vemos exemplos de que muitos judeus não sabem disto, não atribuem isto a Jesus, ignoram ou não querem saber, e assim passam os dias e a oportunidade. Isaías 53, 4, 6 explicava isso claramente, mas os judeus não acreditaram. O etíope participava nas assembleias solenes em Jerusalém, mas quando leu esta passagem, não a compreendeu, e nós sabemos disso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Nós, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas,
cada um se desviava pelo seu caminho, conforme queríamos, conforme entendíamos. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade, o pecado de todos nós. Eles ofereciam sacrifícios, mas não compreendiam que as coisas da lei não aperfeiçoavam os adoradores, mas que eram uma sombra ou figura de coisas que haviam de vir. Hebreus 7:11, 8:5, 8:5 e 7 e capítulo 9, versículo 9. Por isso, não compreendiam que a Páscoa que ofereciam anualmente era uma representação do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1:29. Durante o ministério de Jesus aqui na terra, nem os seus discípulos quiseram aceitar esta verdade. Mateus 16:21 a 23. Após a sua ressurreição, Jesus explicou isso aos seus discípulos. Mateus 16:21 diz-nos: desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado ao terceiro dia. E Pedro, como nós conhecemos, chamando Jesus ao lado, à parte, começou a reprovar a Jesus, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, e nós sabemos como é que Jesus, palavras duras, mas disse, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Em Lucas 24:25, então lhes disse Jesus: ó nécios e tardes de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Muitas coisas havia mais, das lições que nós temos que aprender. A hora não me permite alongar muito mais, mas posso-vos dizer, irmãos, e exortar-vos que durante esta semana leiam Romanos no capítulo 9, 10 e 11. Leiam com atenção e vejam o que é que nosso irmão Paulo nos diz. Paulo explicava isto nas sinagogas, Atos 13, 27 e capítulo 17, versículo 3. Essa foi uma das causas da perseguição que sofreu. Os judeus não aprenderam que o reino do Messias era espiritual. Nós aprendemos, graças à palavra do Senhor. Irmãos, em tudo mais, que eu não disse, mas que os irmãos têm conhecimento, graças a Deus, nós busquemos nos exemplos que já estão registrados para o nosso exemplo, para servirmos ao Senhor nosso Deus. Concluindo, dando um salto grande daquilo que eu queria dizer, repetindo as lições que Israel nunca aprendeu, perguntemos: quantas pessoas hoje aprenderam? Quantas compreendem a necessidade da obediência? Quantas compreendem que Deus não quer apenas atos de adoração, mas que também o adoremos em espírito e em verdade? Quantas compreendem que se houver pecado nas nossas vidas, Deus não aceitará a nossa adoração? Quantas entendem que nem todos os que professam ser filhos de Deus serão salvos, mas apenas o remanescente fiel? Tudo isto para vos exortar e pedir, irmãos, conforme os tempos presentes, conforme eles vão, que despertemos, irmãos. Estejamos sempre, por muito estranho que isto pareça, por muito aborrecido, por muito que nos custe, estejamos sempre cuidadosos, atentos, porque tudo é feito para nos levar a perder, para cortar a nossa comunhão com o nosso Deus, com o nosso Criador, com o nosso Senhor Jesus. Tudo. E a coisa que mais simples pode ser hoje, agora, neste momento, que parece que não tem significado nenhum, cresce. Se torna um dia mais tarde, numa opção, numa escolha que fazemos, num crime ainda mais grave,
num pecado ainda maior que nos leva a um tremendo sofrimento. Que tenhamos a oportunidade e queiramos que antes que termine os nossos dias de vida, que não sabemos quando é, cada um de nós se arrependa, viva em santidade e na graça do Senhor para sempre. Deus abençoe. E no número 113, número 113, sei que sou nada e do pó nasci, mas tu me amas e morreste por mim. Diante da cruz só posso exclamar: sou de ti, sou de ti. Toma minhas mãos, te peço, toma meus lábios, te amo, toma minha vida, ó Pai, sou de ti, sou de ti. Quando de joelhos te olho, Jesus, vejo tua grandeza e minha pequenez, que posso dar-te somente meu ser. Sou de ti, sou de ti. Toma minhas mãos, te peço, toma meus lábios, te amo, toma minha vida, ó Pai, sou de ti, sou de ti. Nosso Deus, nosso Pai, nós vimos até a tua oração, te agradecemos estes momentos reunidos em teu nome, que tenham sido agradáveis a ti, que o nosso louvor, o louvor que te prestamos, tenha sido sincero em nossos corações, que nos ajudes, Senhor, que nos moldes, que dia a dia nos faças andar na tua luz, na tua presença e aproximar cada vez mais de ti, fazendo a tua e não a nossa vontade. Ajuda-nos, Senhor, para que os nossos corações estejam sempre virados para ti, reconhecendo o teu amor, reconhecendo a tua misericórdia, reconhecendo que nada somos e nada podemos fazer sem ti. Tu, Senhor, és o Criador de todas as coisas. Tu és o Deus único, vivo e verdadeiro. E nós queremos, Senhor, servir-te, fazer a tua vontade. Despede-nos em paz, leva-nos para os nossos locais, para as nossas casas, para onde quer que vamos, e que possamos lá fora continuar esta adoração continuamente, porque, na verdade, Senhor, continuamente devemos servir-te, fazer a tua vontade e deixar que a luz de Cristo espelhe onde quer que nos conduzas, que nós possamos ser sempre um bom testemunho e que possamos sempre falar daquele que nos salvou, daquele que é a razão de nós vivermos e de nós termos uma esperança, e que, na verdade, o mundo possa encontrar o caminho da redenção, da salvação, da vida eterna. Te pedimos que nos peças em paz, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Anúncios.